Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora, depois daquelas aulas todas que a gente viu, finalmente nós chegamos à nossa primeira aula de exercícios. Nós vamos exercitar as estruturas sequenciais na hora de criar nossos algoritmos. Então, eu criei algumas situações aqui, nós vamos tentar resolver esses problemas tanto no Scratch quanto no VisualG. Inicialmente, nós vamos utilizar as duas ferramentas, mas foque os seus estudos no VisualG, pois é com ele que você vai partir para outras linguagens de programação, como Java, PHP e outras linguagens que você queira aprender. Então, vamos começar nossa aula de exercícios resolvidos conhecendo uma personagem importante que vai ajudar pra caramba a gente hoje. Então, vamos partir para nossa aula de exercícios apresentando uma pessoa muito importante, a Creusa. A Creusa é essa figura aí que faz parte do pacote do Scratch, então nós vamos utilizar ela na nossa programação. A Creusa é gente boa pra caramba e está precisando de ajuda. Na verdade, ela está precisando de 6 ajudas. E nós vamos começar a ajudar a Creusa resolvendo esses pequenos problemas que ela tem. O primeiro problema que a Creusa tem é que está chegando o aniversário dela e ela não sabe quantas velhinhas colocar em cima do bolo. Então, como eu disse, está chegando o aniversário da Creusa e ela não sabe quantas velhinhas colocar em cima do bolo. Deu um problema na cabeça dela, ela sabe o ano que ela nasceu, mas ela não lembra a idade dela. E nós vamos fazer um programa para resolver esse problema simples que a Creusa está tendo. E vamos começar logo de cara utilizando o Scratch, que é mais simples e a gente pode colocar a Creusa na tela. É importante dizer que nesse primeiro exercício eu vou mostrar o passo a passo para a criação da Creusa, colocar ela na mesa e tal. Depois, nos próximos exercícios, eu já vou aparecer com tudo isso pronto. Então, caso você tenha alguma dúvida mais para frente, volte à aula 5, pois eu só vou mostrar isso apenas uma vez. Então você vai abrir o Scratch, ele vai aparecer com o gatinho e eu vou remover esse objeto. Para isso eu vou clicar com o botão direito e vou escolher apagar. Agora eu estou sem objeto nenhum. Vamos adicionar a Creusa clicando sobre esse botão aqui do meio, que é Escolha um Sprite do arquivo. Clicando sobre ele, nós vamos entrar na área de People e a Creusa está em algum lugar por aqui. Vou colocar ela paradinha lá. Posso vir aqui ao palco, vir aqui em fundo de tela e importar um fundo. Vamos colocar aqui a Creusa na casa dela. Será que tem a casa? Então a Creusa está lá na casa dela, está prestes a fazer aniversário e está com algum problema. Vamos clicar aqui no objeto. Então o objeto tem que estar selecionado e vamos ver os comandos para ela. Então no meu comando vai ser, quando eu clicar na bandeira, vai acontecer algo. Então, como eu disse antes, apenas recapitulando, a Creusa está com problema. Ela sabe quando ela nasceu, mas ela não sabe quantas velhinhas tem que colocar no bolo. Então, o que nós vamos fazer é criar uma interação entre a Creusa e o nosso programa. Vamos ver como a gente faz isso. Então, eu coloquei lá na minha seção de controle, quando a bandeira for clicada, vamos criar aqui um sensor, onde a Creusa pergunte em que ano nós estamos, e aí ele espera a resposta. Vou colocar a resposta aqui embaixo. Mais tarde ela vai fazer uma outra pergunta, que vai ser em que ano eu nasci, também vai aguardar a resposta. E essas respostas não podem ficar aí soltas, elas têm que ser guardadas. Nós vimos nas aulas anteriores que existem as variáveis, então nós vamos ter que criar variáveis para o ano atual e para o ano em que ela nasceu. Então nós vamos vir aqui em variáveis, vamos criar uma variável para o ano atual e outra variável para ano de nascimento. E não se esqueça das regras de nomeação de identificadores que nós vimos na aula 2 de algoritmo. Então, se você ainda tem dúvida, vai lá para a aula 2 e vê quais são as 6 regras. Tem que começar com letra, depois pode ser letra ou número, não pode conter espaço, não pode ter acentuação, não podem ser palavras reservadas e nem conter símbolos. Então, essas são as 6 regras de nomeação de identificadores que a gente tem dentro das linguagens de programação. Então, a gente utilizou aqui o underline para separar 2 palavras, então esses são nomes válidos. Então agora eu vou ter que colocar cada uma dessas respostas dentro das variáveis. Então eu vou colocar aqui, mude o ano atual para a resposta que eu der no primeiro, depois faz a segunda pergunta, depois eu vou mudar o ano de nascimento para a resposta. Cuidado para você não selecionar o mude por, que aí ele vai adicionar valores, aqui tem que ser mude para e mude para. Então agora ele solicitou em que ano nós estamos, na variável ano atual, perguntou em que ano ela nasceu e guardou na variável de ano de nascimento. E agora ficou simples, né? Para você saber a idade de uma pessoa, basta saber o ano que nós estamos e o ano que ela nasceu. Basta subtrair esses 2 valores e aí nós chegamos à idade da pessoa. Para fazer essa conta, vamos criar mais uma variável que é a idade da Creusa.
Então, aqui na área de variáveis, vou criar mais uma, chamada idade. E eu vou mudar a idade para uma fórmula. Para isso, eu vou utilizar os operadores, que nós já vimos. É um operador de subtração, que vai conter o ano atual menos o ano de nascimento da Creuza. Então, nós vamos mudar a idade para ano atual menos o ano de nascimento. Agora, eu vou fazer com que a Creuza descubra qual é a idade dela. Para isso, eu vou clicar em aparência e vou mandar ela pensar a idade dela. Então, vem aqui em variável. Então, vou aqui, vou pegar a idade e vou soltar nessa caixa. Cuidado para não soltar nessa caixa, que é o tempo em segundos que ela vai pensar. Vamos clicar na bandeira e ver o resultado. Então, a primeira coisa que a Creuza fez foi perguntar em que ano nós estamos. Nós estamos em 2014. Em que ano ela nasceu? Você nasceu, Creuza? Em 1999. Pressionando Enter, ela vai pensar que tem 15 anos. Viu como foi simples a linha de raciocínio? Uma coisa que ficou esquisita foi ela pensar só no número. Vamos colocar uma mensagem para ela pensar. Para isso, eu vou vir aqui em operadores e vou usar o junte. Então, ele vai juntar alguma coisa com outra. Vou botar minha idade será e depois a idade. Vou arrastar esse junte para cá. Executando mais uma vez. Em que ano nós estamos? 2014. Em que ano nasceu? 1999. Ela vai pensar agora, minha idade será 15. Fazendo desse jeito, fica muito fácil, não é isso? Vamos partir agora para o VisualAlg e vamos ver como seria essa mesma solução utilizando a nossa primeira ferramenta para a construção de algoritmos que nós apresentamos nesse curso. Passando aqui para o VisualAlg, nós vamos fazer o programa Creuza 01. No início do programa, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer com que ela pergunte em que ano nós estamos e espere uma resposta. Então, vamos colocar aqui, escreva em que ano nós estamos. Lembrando que você pode utilizar a acentuação aqui, eu só não estou utilizando por conta da incompatibilidade do meu teclado com essa máquina virtual do Windows. Vamos colocar leia e entre parênteses vamos colocar a variável que será armazenada. No meu caso aqui eu vou utilizar o mesmo nome, ano underline atual. Então vamos colocar ano underline atual. Vamos ter que colocar a variável aqui em cima, ano atual, do tipo inteiro. Vamos fazer a segunda pergunta. Em que ano? Botei um S aqui. Eu nasci. E vamos colocar ano de nascimento. Vamos declarar também ano de nascimento. E é importantíssimo que eu dê duas dicas aqui. A primeira, você já deve estar percebendo que eu não crio o algoritmo de cima para baixo. Eu não começo, como alguns professores pedem em universidades e em colégios, que logo no início perguntam quantas variáveis vão ter. Eu não sei quantas variáveis vão ter. Começa a fazer o programa, precisou da variável, vai lá em cima e declara. E a segunda dica é a indentação. Indentação indica quais comandos estão dentro de outras estruturas. Então, dá uma olhada aqui comigo que você vai entender o que é indentação. Então, se você perceber aqui, as minhas variáveis estão um pouco para dentro. Eu simplesmente utilizo a tecla Tab do teclado para criar essa tabulação. Isso indica que as variáveis estão dentro da área var. A mesma coisa aconteceu aqui para o escreva, onde, quando eu uso uma tabulação e o escreva vai para dentro, o início se alinha automaticamente com o fim do algoritmo. Isso não é uma obrigação, mas isso é uma boa prática de programação. Seu programa vai funcionar normalmente sem indentação, mas isso não significa que ela não deva existir. Códigos bem indentados são características básicas de um bom programador. A partir de agora, eu vou fazer o seguinte. O meu ano atual menos o ano de nascimento é a fórmula que eu vou utilizar e vou jogar esse resultado dentro da variável idade, que eu vou declarar aqui em cima. E, por fim, vamos escrever o resultado, que é minha idade será e a idade. Lembrando que essa palavra idade está em vermelho, porque ela está entre aspas, e vai aparecer a palavra idade. Essa palavra idade, ela está em preto, e ela vai aparecer o conteúdo da variável idade. Nós já vimos isso anteriormente. Vamos executar o programa. Em que ano nós estamos? 2014. Em que ano eu nasci? 1999. Vai mostrar minha idade será 15. Perfeito? Então nós fizemos o mesmo problema resolvidos em duas situações diferentes. Uma utilizando o Scratch e outra utilizando o VisualAlg.
Inicialmente, eu recomendo que você pratique nos dois, pois a prática leva à perfeição, e a ferramenta independe disso. A qualquer momento, lembre-se que você pode pausar esse vídeo, clicando aqui, e olhar o código fazendo ele no Visualg. Nunca se esqueça, a melhor maneira de praticar é fazendo. Somente assistir a aula não adianta muita coisa. Vamos agora partir para a segunda situação, onde Creuza vai estrelar aqui mostrando seus problemas. O segundo problema que a Creuza vai passar é o seguinte: ela fez aniversário e ela quer se dar de presente uma viagem para os Estados Unidos. E a primeira coisa que você tem que se fazer, depois de se comprar a passagem, é óbvio, é comprar dólares. E aí a Creuza está com um problema com isso. Então, para comemorar o aniversário, ela vai viajar e precisa comprar dólares. E aí vem o primeiro problema. Ela tem o dinheiro dela, que é em real, e ela vai precisar saber quantos dólares ela vai poder comprar, ou trocar, chame do que quiser. E aí eu vou fazer o seguinte: eu estou aqui com o meu navegador num conversor de moedas. Eu vou colocar aqui para eu saber quanto que um dólar está custando. Então um dólar está custando 2,22. Então, para o nosso exercício, vamos considerar um dólar sendo igual a R$ 2,22. Então eu já criei aqui o Scratch, com a Creuza parada agora num gramado, e nós vamos fazer os comandos aqui. Vamos criar um controle. Quando for clicado, nós vamos perguntar quantos reais eu tenho e vamos aguardar a resposta. Essa resposta vai ser guardada numa variável. Vou criar aqui uma variável, vai se chamar reais. Então nós vamos mudar os reais para a resposta que foi dada. Agora nós vamos mudar o dólar para alguma coisa. Vamos usar um operador, que é o operador de divisão, e nós vamos colocar aqui, para converter, a variável reais dividido pela cotação, que é 2,22, que nós vimos anteriormente. Vamos fazer agora na aparência ela dizer alguma coisa. Vamos criar uma junção para ela mostrar: posso ter o S-cifrão e o valor em dólar. Vamos executar. Ela vai perguntar quantos reais eu tenho. Vou botar 100 reais. 100 reais dá para comprar 45,04 dólares. Vamos verificar se isso é certo. Se eu tenho real, vou converter para dólar. Foram 100. Dá 45,05, né? Arredondando aqui, dá 45,05. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos supor que ela tenha, sei lá, 428 reais. 428 reais daria 192 dólares, aproximadamente. Voltando aqui ao meu conversor, 428 daria 192 aproximadamente. E vamos agora diretamente para o Visualg. No Visualg, nós vamos ter o programa Creuza 02. Já vou declarar aqui, já que eu já sei as variáveis reais e dólares, do tipo real, já que ele tem a parte decimal. Vamos escrever quantos reais eu tenho. Vou botar um R-cifrão do lado só para facilitar a digitação. Vou ler a quantidade de reais. Note que a minha variável se chama reais, mas eu não posso declarar uma variável chamada real, porque real é uma palavra reservada. E nós vamos fazer a conversão, que é a quantidade de reais dividido por 2,20, que aqui não é 2,20, é 2,20. E vamos jogar esse resultado dentro da variável dólares. Por fim, vamos escrever o resultado, que é posso ter dólares. Vamos executar. Vamos fazer o mesmo exemplo com 100, daria 45,45. E com o mesmo exemplo, com 428 reais, que daria 194 dólares. E aí, viu como é que é simples? Vamos a mais um problema que a Creuza está passando, porque ela já viajou, já chegou nos Estados Unidos e ela teve um grande problema. Chegando nos Estados Unidos, ela está enfrentando um grande problema, que é o da temperatura. E se você não sabe, nos Estados Unidos a medida de temperatura utilizada não é o Celsius, é o Fahrenheit. Então quando a Creuza chegou no aeroporto, ela olhou lá que estava 100 graus. E ela pensou, caramba, 100 graus? No Rio de Janeiro, que é 40 graus, eu já fico desesperada, imagina com 100, eu vou derreter aqui. E na verdade, ela não sabia que era uma outra forma de medida. Então, nós vamos criar um programa aqui que faça a conversão da temperatura que a Creuza está vendo lá para a temperatura que ela veria aqui no Brasil. A conversão entre Fahrenheit e Celsius é feita através dessa fórmula, onde a temperatura em Celsius
é a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Vamos diretamente para o Scratch e ver como isso funciona. Então no Scratch, já preparei ela aqui, ela está nos Estados Unidos. Então nós vamos criar um controle aqui. Quando a bandeira for clicada, eu vou fazer um sensor para perguntar qual é a temperatura atual. Qual é a temperatura aqui? Eu vou colocar a resposta, vou guardar essa resposta em uma variável chamada F de Fahrenheit. É importante que você use nomes claros para variáveis. Vou fazer com que F passe para a resposta. E agora nós vamos fazer mais uma variável, que é a variável C, que é a temperatura em Celsius. Então nós vamos mudar C para aquela nossa fórmula, que é calculada através de uma divisão, onde no numerador eu tenho uma subtração. É importante que se crie dessa maneira. Essa subtração é feita a quantidade de Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Então nós vamos mudar C para isso tudo. Por fim, vamos colocar na aparência para ela pensar uma junção no Brasil estaria, e vamos mostrar a temperatura em Celsius. Vamos executar. Qual a temperatura aqui? Vamos dar o exemplo dos 100 graus. No Brasil estaria 37,7, que é uma temperatura normal, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vamos passar diretamente para o Visualg e fazer o mesmo problema. Vamos criar as duas variáveis, Fahrenheit e Celsius, do tipo real. Vamos solicitar a temperatura lá. Qual é a temperatura aqui? Usando as mesmas perguntas que eu usei lá no Scratch. Leia F. C vai valer a variável F menos 32 dividido por 1,8. E é importante aqui, já que F menos 32 está no numerador, que você coloque entre parênteses. Caso contrário, você vai lembrar que ele vai pegar 32, dividir por 1,8 e o resultado subtrair de F, pois a ordem de precedência que nós vimos nas primeiras aulas de algoritmo dizem que primeiro é feita a multiplicação e divisão, depois somas e subtrações. Vamos mostrar o resultado. No Brasil estaria, e a variável C. Vamos ver se funciona. Usando 100, 37,7. Lembrando que nós podemos formatar isso colocando, por exemplo, com 1, 2, 3, 4 casas ao todo, 4 casas, sendo uma após a vírgula. Executando, nós temos aqui, no caso, 4 casas, no caso ele usou somente 3, e uma após a vírgula. Então, no Brasil, estaria 37,8. Ficou claro? Então, agora nós vamos à nossa última situação que a Creuza está passando, pois ela voltou de viagem e comprou muita muamba. Ela comprou muitos equipamentos eletrônicos e agora ela vai ter que pagar o imposto por isso. Então, como eu disse, ela voltou de viagem e comprou muita muamba. E equipamentos eletrônicos têm uma taxação assim que você chega no Brasil. Essa taxação é variável, mas nós vamos considerar sempre 60%, porque nós estamos em exercícios iniciais. E aí vem um grande problema que muita gente tem quando diz respeito a cálculos, que é o cálculo de porcentagem. Calcular a porcentagem de alguma coisa é muito simples e eu vou mostrar para você. Vamos usar como exemplo aqui o cálculo que eu falei. Como eu disse, o imposto é de 60%. Calcular 60% de alguma coisa é bem simples. Eu pego essa alguma coisa, multiplico por 60 e divido por 100. E até o próprio nome já diz 60%. Você pega o valor, multiplica por 60 e divide por 100. Então é 60%. E eu sei que o seu professor de algoritmo ou a pessoa que te ensinou a programar pode ter te ensinado um monte de macete, um monte de formulazinha, um monte de coisinha mais simples. Mas nada mais simples do que pegar essa coisa, multiplicar por 60 e dividir por 100. Então, de forma análoga, se eu quiser 10% de alguma coisa, eu pego essa alguma coisa, multiplico por 10 e divido por 100. Vamos ver como isso funciona. Então já está lá a Creuza, já voltou para o Rio de Janeiro, naquele calorzinho, e ela está com um problema que ela tem que pagar imposto. Então, quando a bandeira for clicada, nós vamos fazer ela digitar qual o valor do produto e vai aguardar a resposta. Essa resposta vai para a variável preço, que eu não posso usar C cedilha, por isso fica preco. Vamos mudar o preço para a resposta. Vamos criar também uma variável imposto, e essa variável imposto vai receber um valor, que é 60% do valor do preço. Para isso, nós vamos pegar uma divisão e no numerador
vamos colocar uma multiplicação, que é feita pelo asterisco. Então, nós vamos colocar o preço do produto, como eu quero 60%, vou botar 60 e vou dividir por 100. Se eu quiser 20%, eu boto 20 aqui. Se eu quiser 40, eu boto 40 e assim sucessivamente. Então, o meu imposto vai ser 60% do preço. Vamos mostrar na aparência para ele dizer uma junção de o imposto será de, e vamos colocar o valor do imposto aqui. Vamos executar. Se eu comprei uma coisa de $1.000, eu tenho $600 de imposto. Deixa eu colocar apenas o símbolo da moeda aqui para ficar bonitinho. O valor do produto, $980, terá um imposto de $588. Vamos ver no Visualg. Então, nós vamos colocar aqui para ele solicitar qual o preço do produto. Vou botar aqui, leia preço, vou ter aqui a variável preço, e nós vamos ter o imposto, que nós vamos declarar aqui em cima, ambos do tipo real, e o meu imposto vai receber o preço vezes 60 dividido por 100. Nesse caso nem é necessário parênteses, mas já que preço vezes 60 está no numerador, vou utilizar o parêntese para forçar e deixar bem claro que isso vai acontecer primeiro. Mas lembrando, esse parênteses, nesse caso, ficou como opcional. Vamos mostrar. O imposto será de imposto. Vamos executar. Comprei uma coisa de $1.000, o imposto será de 600. Vamos formatar ele aqui, 2,5 casas ao todo, 2 decimais, 987, ficaria com 592,20. Então aqui eu tenho 3 mais 2, 5, eu tenho 5 números ao todo, sendo que 2 estão no final. Então eu tenho 5 números ao todo, sendo que 2 estão no final. E aí? Deu para entender os problemas que a Creuza teve e que são cálculos matemáticos simples, são situações do dia a dia e foram situações que eu apliquei aqui criando uma historinha para você? Então é isso, agora chegou a sua hora de praticar, pois a Creuza está com mais um problema e esse eu não vou resolver, esse fica para você. Então, depois de comprar a muamba e ter os 60% para pagar de imposto, a Creuza ficou sem grana e teve que pegar um empréstimo no banco. E eu sei que essa coisa de empréstimo é meio complicada, mas nós vamos simplificar para essa sua situação e você vai entender o que eu quero fazer. Então, conversando com o gerente, a Creuza fez o seguinte: pegando o empréstimo, ela vai ter 20% de juros e vai poder parcelar. Então, o que eu proponho a você é o seguinte: você vai fazer um programa para ajudar a Creuza. Ela vai dizer quanto ela quer pegar de empréstimo, por exemplo, R$1.000. Por conta do empréstimo, vai ter 20% de acréscimo por causa de juros. Então, por exemplo, pegando R$1.000 emprestado, ela vai ter que pagar R$1.200. Isso é uma situação hipotética. E aí ela vai poder parcelar. Então, ela vai poder dizer em quantas vezes ela vai ter que dividir esses R$1.200 para pegar R$1.000 emprestado. Eu criei essa situação, ela já está resolvida e eu vou mostrar para você como é que eu quero que isso aconteça. Mas eu não vou te mostrar o código. Então, a situação é a seguinte. Vou clicar na bandeira. Qual o valor do empréstimo? Vamos colocar R$1.000. R$1.000 com 20% de aumento daria R$1.200. Quantas parcelas? 10. Se eu pego R$1.200 e divido em 10 parcelas, cada parcela será de R$120. Então eu vou pagar 10 parcelas de R$120. Deu para entender o que eu quero? Então isso tudo vai precisar do seu raciocínio. O cálculo matemático é a base que nós fizemos anteriormente. Então você vai ter o cálculo de porcentagem e você vai ter a divisão pelo número de parcelas. Tente aprimorar esse teu algoritmo para ele mostrar qual o valor total com juros, qual é o valor total de cada parcela. Então, faça programas, crie programas. Então, essa solução é você que tem que criar. É você que tem que estudar o suficiente, praticando, para poder criar esse algoritmo. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, agradecer pelo sucesso que está sendo esse curso de algoritmo e convidar vocês, como sempre, clicando aqui, você vai assinar o canal do Curso em Vídeo
Então todas as aulas que saírem, você vai receber diretamente no seu feed e eu dou sempre a recomendação, vai lá, clica na engrenagemzinha do lado do inscreva-se e diz, olha, eu quero receber e-mail dizendo toda vez que sair uma aula. Sempre que sair a aula, você vai ser avisado e você não vai perder nenhuma. Clicando aqui, você vai ver todas as aulas do curso. Então, desde a primeira aula, né, desde o iniciozinho, se está chegando agora, está vendo só exercício, tem um curso inteiro para você aprender isso. Então, clicando aqui, você vai ter acesso a todas as aulas. E não se esqueça de acessar sempre o cursoemvideo.com, pois lá você tem os pacotes para baixar, tem exercícios, tem uma série de coisas lá e o site está sempre passando por alterações. A gente, no momento que está lançando esse vídeo, está passando por algumas alterações, então muito obrigado pela paciência de todos. O material que está chegando lá está sendo muito importante para que você possa aprender algoritmo, aprender a programar utilizando o curso em vídeo. Então passe essa ideia para frente, mostre para as pessoas, curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais, mostre no Facebook. Então é assim que o curso vai crescer, é assim que vocês vão me incentivar a fazer sempre novas aulas. Então um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Oi. Tá difícil hoje. Ih, voltamos. Calma aí.